Muito bem, seguimos aqui com o nosso farol, participação agora de Natália Molina, sempre muito esperada, às quintas-feiras aqui no nosso farol de Limeira. Já temos conexão com a Natália. Alô, Natália, seja muito bem-vinda aqui ao nosso farol. Oi, Beto, tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Antes da sua pauta, eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom. Aliás, não é bem uma pergunta, é uma semi-contratação de uma profissional. Interessante. Eu sei que você está curiosa. Natália, eu estou fazendo várias revisões, né? Chega final de ano, a gente vai fazendo muitas revisões de vida e tal. Eu estou fazendo revisões agora, sabe do quê? Dos meus rótulos de vinhos. E depois eu vou te mandar uma fotografia de 1/3 daquilo que eu acumulei ao longo dos últimos anos. Eu estou fazendo revisão nessas garrafas, nesses rótulos. Claro que muitas dessas garrafas contêm passado, contém história, contém memória. Então eu vou começar a te persuadir para te contratar para me ajudar a fazer uma avaliação nesses rótulos. Você já pensou ser uma coisa histórica e cultural ao mesmo tempo, hein, Natália? Já topei. Se puder abrir alguns, então, para a gente provar se tá bom, melhor ainda. Melhor ainda. Mas olha, muito bacana. Só marcar. É isso aí, eu tô fazendo essa revisão, porque tem vinhos que muitas vezes, olha, eu achei exemplares que nem eu me dava conta que eu tinha adquirido aquele exemplar. É claro que estão acondicionados, alguns já devem ter se perdido, alguns já devem... Aliás, eu te mandei uma foto de uma garrafinha pequena, que essa aí certamente também já foi embora. Achei meio que perdida ao longo das outras garrafas, mas vamos combinar um dia para a gente fazer isso aí. Vamos sim, nossa, eu adoro isso. E essas coisas de garrafa históricas, eu amo. Então, não só os vinhos de guarda, eu falo, né? Mas eu tenho apego a essas garrafas de história também. Então, eu tenho uma garrafa de vinho aqui que meu avô trouxe da Espanha com ele quando, sei lá, meus tios já têm 65 anos, então ele veio há uns 70 anos atrás da Espanha para o Brasil. E aí ele trouxe essa garrafa com ele, tá comigo, chama Noé. Eu nunca nem encontrei, já procurei no Google e tudo. Dá pra ver, ela tá descascada por dentro. Então, assim, se ela era um vinho de guarda, ninguém guardou bem, mas é uma lembrança. Eu gosto de ter essas garrafas mais antigas também, por mais que eu sei que tá estragada, né, vinagrada. É uma lembrança, ela fica bem aqui na minha frente, aqui na sala, e eu tenho essa memória dele. Bacana. Será que essa garrafa veio da Arca? Então, pode ser o vinho lá do Noé, porque diz uma das versões de como surgiu o vinho, né, da Arca de Noé, né, na Capela Sistina tem uma obra que é o Noé, a Embriaguez de Noé, que é uma foto dele nu, caído, com um monte de gente abanando ele, e ele tava com um copo de vinho que ele achava que era suco de uva, né, porque ele plantou algumas uvas, e aí ele fez o suco e não sabia que aquilo fermentava. E aí, quando ele tomou, ele se embriagou e caiu lá nu. Então, é uma das versões. Bacana. Bom, antes do seu tema de hoje, apenas uma última informação. Você está falando de história de vinho. Esses dias também eu vi uma história relativa aos vinhos gregos, que não são tão populares, mas conta a lenda que depois que os gregos descobriram como fazer vinhos, as guerras se tornaram menos frequentes, porque aí eles passaram a desfrutar mais da cordialidade por conta do vinho. Tem também a versão do vinho de lá também, do vinho grego. E eu provei uma vez vinho grego, mas tem diversos rótulos bons também, como Israel. Lugar no mundo inteiro se faz vinho, né? É que a gente fica apegado aos normais, né? Que a gente está acostumado lá, os países europeus de Portugal, França, Itália, e Argentina e Chile. Mas, nossa senhora, tem vinho bom no mundo inteiro. Então, é legal ter essa experiência de provando também. Quem sabe experimente um dia, não fui para a Grécia ainda, quem sabe vá lá para Mykonos e experimente um rótulo de lá. Bom, Natália, o seu tema de hoje? Rótulos, como a gente faz para ler rótulos, né? Que geralmente eu vou no supermercado, eu olho, as pessoas ficam lá horas, um tempão olhando aquelas gôndolas e acabam levando sempre o mesmo, por medo, né? Ou por
não errar, né, por já estar na sua zona de conforto, mas eu sou uma pessoa que sempre falo, para você entender de vinho, para você estudar vinho, você tem que beber vinho. Então, vamos conhecer sobre vinho. Rótulos. Eu vou dar 3 dicas, são 3 rótulos diferentes que podem ser um rótulo por região, ou seja, ele vai estar lá o nome Champagne, vai estar lá Bordeaux, Borgonha, e aí você tem que, esses são um pouco mais difíceis de saber, por exemplo, a uva, porque você tem que estudar um pouco. Então, por exemplo, Champagne nunca vai colocar a uva que é, se é Chardonnay, se é Pinot Noir ou Pinot Meunier, não vai ter sido Champagne, porque para eles, você é obrigado a saber que uvas são feitas. E só pode ser feita dessas 3 uvas, né? Então, você, se for Blanc de Blanc, você sabe, vai estar lá escrito Blanc de Blanc, você sabe que é 100% Chardonnay. Blanco de Noir, você sabe que é Pinot Noir. Então, você tem que estudar um pouquinho, é um pouquinho mais difícil. Mas temos o rótulo que vem por variedade, ou seja, pela uva. Então, em destaque grande vai estar lá Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, né? E aí, quando tá somente uma uva, a gente chama de varietal. Varietal é quando só tem uma uva. Só que aí que tá. Uma coisa que muita gente não sabe, uma curiosidade. Não é obrigatório ter somente aquela uva, tá? Aqui no Brasil tem que ter 75% daquela uva que está em destaque. O restante pode ser de outra uva. Na Europa, 85% tem que ser essa casca mãe, né, que está lá no rótulo. E o restante também pode ser outras. E por que eles colocam outras, né? Às vezes eles não chegam na coloração que eles querem, aí eles adicionam uma nova uva para dar coloração, para dar acidez, para dar corpo, tá? Mas quando tem lá por variedade, fica mais fácil para você saber qual é a uva. E tem também os blends. Vem escrito lá blends, quer dizer que tem mais de 2 uvas, né? E aí também, dependendo da região, que está escrito lá Bordeaux, você vai saber quais são aquelas uvas. Quando você estuda, você sabe mais ou menos quais são as plantadas, as uvas lá em Bordeaux, então você vai ter uma noção provando. E aí o que no rótulo sempre tem, né? Então aqui tem um rótulo, a safra. A safra é o ano que foi colhido aquela uva, tá? Então, se ele não tá safrado, não significa que ele é ruim. Os champanhes, quase todos os champanhes não tem safra. Isso significa que ele é de várias safras, tá? De uvas de vários anos. Então, mas a safra, então, é o número, você sabe lá que é a uva que foi colhida. E aí a safra é importante você saber para poder, se for um vinho de guarda, você guarda ele por determinado tempo, você vai acompanhando, né? Ó, ele é de 2018, então eu vou guardar mais 10 anos, só para 2028, né? Aí aqui no Brasil é obrigatório ter grau alcoólico, tá? Porque a gente não pode no Brasil, é que vinho não passa de 15, 16. Mas o Brasil tem uma legislação que a gente não pode passar de, acho que 51% do grau alcoólico, né? Das bebidas, gin, nada, não pode ser. Tanto é que absintos, o normal, assim, fora da Europa, chega lá a 70 graus e no Brasil não pode, tá? Então, vocês vão ver também que é comum, às vezes, porque tem países que não é obrigatório colocar na garrafa. Então, às vezes, você vai comprar um vinho no supermercado e vai vir uma etiquetinha extra lá com o grau alcoólico. E aí você acha até estranho, fala, nossa, quem colou isso aqui, né? É porque aqui no Brasil a legislação manda colocar o grau alcoólico, tá? Outras coisas importantes também para se ver num rótulo as premiações, tá? Então você vai lá no supermercado, tem um monte de selinho dourado lá do lado daquela garrafa e você fica, nossa, é muito premiado. Mas quem premiou, né? Porque existem diversos prêmios, qualquer um pode dar um prêmio quase, então tem que tomar cuidado também, não é porque tem muito selinho dourado lá que pode ser bom. Então procure também ver se aquela premiação é importante, se ela é valorizada no mundo dos vinhos, para poder, né, ver se aquele vinho é bom mesmo. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. E assim, a leitura de rótulos é gostosa porque eu pelo menos, eu leio a garrafa. Então eu pego as garrafas, eu vejo elas, tanto a garrafa em si. Por quê? Aqui, ó, tem um furo. Ah, quer dizer que ela é melhor? Não, tá? Isso é uma lenda, é um mito do mundo dos vinhos. Mas garrafas com fundo são mais pesadas, são mais caras, né? Vamos dizer assim, para o produtor. Então eu penso assim, numa garrafa bonita, numa garrafa mais pesada, o produtor não ia colocar o seu pior vinho, né? Então, claro que eu já me dei mal nessa, tá? Já me decepcionei. Mas eu gosto de ler a garrafa. Então, por exemplo, ontem eu tinha 2 Cabernet Sauvignon. Vocês jantaram em casa. Eram 2 Cabernet, são mesma uva, mesma safra. E aí me perguntaram,
de marcas diferentes. Qual você sabe que você tem que tomar antes, sendo que são iguais? Não, não são iguais, né? Um era argentino, um era chileno. Então eu sei que no Chile a temperatura é mais amena, então aquela uva vai ter mais acidez, ela é mais leve. Lá na Argentina, aquela uva ela tem mais corpo por causa do sol, então ela vai ser mais encorpada. Então eu tomei antes do Chile e depois da Argentina. Isso vai virando uma brincadeira, tá, Beto? É uma coisa assim, é hábito, né? A gente vai no supermercado, pega aquelas garrafas, fica olhando para elas e tal, peso, rótulo também. Então eu vejo a delicadeza das pessoas que tem, dos produtores, né? Quando pegam um vinho branco, por exemplo, e o rótulo é plastificado. Eu falo, nossa, que legal, porque aquele vinho a gente vai colocar dentro de um balde de gelo, né? Então ele pensou nisso para não rasgar, para não ficar feio ali na hora que você tá tomando, como, né? Aquele vinho. Então, assim, é um conjunto, tá? A leitura de rótulos. Mas essas são as principais, que é a região, por local, e por nome. O nome é o nome do vinho. Então, por exemplo, esse espumante aqui é um Casa Valduga. Só que o nome dele, o Casa Valduga, vem bem pequenininho, o nome dele é 130. 130 é uma coleção de vinhos que tem na Casa Valduga, tá? Então, tem essas três maneiras, que é o por nome, por variedade, que a uva vai estar em destaque, ou por região, que aí região é um pouquinho mais chato, tem que dar uma estudada. Tá bom. Eu gostei daquele catena que você mostrou lá, tá bonita a garrafa, hein? Gostei. E você sabe que esse aqui é um Cabernet com Malbec, mas tem um Catena que é Malbec e Malbec. É um blend de Malbec. E aí já me perguntaram, mas como assim um blend de Malbec? Porque eles têm vários vinhedos lá. Então eles pegam um Malbec de cima, que é do vinhedo Angélica, e o outro Malbec do Catena. Que aí um tem mais acidez, o outro tem mais corpo, e eles fazem um blend de Malbec. Esse vinho aqui é sensacional. Todos eles... É muito bom. Eu já provei um desses catena na Argentina, muito bom, vale a pena. Bom, eu vou te deixar uma provocação então para a próxima semana. Vamos falar de algumas restrições que a comunidade europeia acaba fazendo em relação à identificação das uvas. Me parece que isso é algo comum dentro da comunidade europeia, tá bom? Eles se fecham um pouquinho. Vamos falar assim. Identificação das uvas, é isso aí, muito importante. Bom, lembrando que tudo que a Natália nos falou estará também daqui a pouquinho em podcast no Spotify ou no seu agregador preferido. Natália, muito obrigado mais uma vez pela gentil contribuição, uma ótima sequência de semana. Muitas festas nesse final de semana de novo? Muitas. Agora não para, né? Casamentos no sábado, eu não tenho mais fim de semana disponível para festa. Tudo fechado já, agenda. Bacana. Parabéns, você merece. Bom trabalho. Valeu. Obrigada. E vamos marcar, hein? Vou lá na sua casa ver os vinhos. Vamos lá. É isso aí. Obrigado.